Roubará o homem a Deus? Olha o que Deus está fazendo uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo, mais uma pérola falando sobre dízimo. Silas Malafaia, em uma de suas pregações, agora provou que o dízimo é legalizado por Jesus Cristo, pelos apóstolos no Novo Testamento. É impressionante. A gente vai analisar essa pérola. Eu fui marcado lá no Assembleianos de Valor. Nessa postagem eu vou analisar a fala do Silas juntamente com vocês. Mas antes de analisar a fala do Silas, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos. Faça com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível, amém? Muito bem. Vamos lá. Aí eu fui marcado aqui na postagem do Assembleiano de Valor e tá lá, olha aqui o Assembleianos de Valor colocou. Pastor Silas Malafaia aprova a evidência do dízimo no Novo Testamento. Olha aí. Eita, rapaz, agora fomos refutados. Bom, o Pedrosa foi refutado pelo Assembleiano de Valor e também pelo Silas Malafaia. Cante. Então, a página diz aqui, Pastor Silas Malafaia aprova com 3 textos bíblicos, olha, na Nova Aliança há evidências dos dízimos para os cristãos no Novo Testamento. É o que está escrito aqui na matéria do Assembleianos de Valor, tá bom? Eu vou passar o vídeo aqui para a gente analisar a fala do Silas. Tá aqui o vídeo. Eu fiz uma edição aqui para deixar bem audível para vocês a fala do Silas e vamos tirar as nossas próprias conclusões se o Silas trouxe evidências claras, tá certo? Da prática do dízimo no Novo Testamento. Vamos lá. Roubará o homem a Deus? Olha o que Deus está fazendo uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Sim. Vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E porque me roubais, com maldição sereis amaldiçoados, vós e toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não vos derramar uma bênção que adivinha a maior abastança. E por causa de vós eu repreenderei o devorador. Ele vai continuar, mas eu queria comentar algo aqui sobre o texto de Malaquias 3. Para entender Malaquias 3, você tem que começar do 2. Todo exegeta honesto e sincero às escrituras, ele fará isso. A exegese correta de Malaquias 3 começa no capítulo de número 2. Perceba que no capítulo de número 2, começa assim, olha, agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Então Deus, através do profeta Malaquias, está falando para quem, Pedrosa? Para os sacerdotes. Ok? É uma comunicação que Deus está trazendo para os sacerdotes. E aqui começa uma série de perguntas retóricas de Deus para os sacerdotes. É como se os sacerdotes estivessem perguntando para Deus. No versículo de número 14, tá aqui, ó. Olhe, pergunta retórica no versículo 14. Ok? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou trazendo isso aqui para a gente analisar. É a análise sintática do capítulo 12 e o capítulo 13. Para entender o 13 tem que vir para o 12. Então, trocando em miúdos, Deus está falando para os sacerdotes e fazendo perguntas retóricas aos sacerdotes. No capítulo 2, versículo 14, pergunta retórica. Aí quando a gente vai para o capítulo de número 3... Aí começa Deus, né? Eis que eu envio o meu mensageiro falando para os sacerdotes. E aqui segue novamente perguntas retóricas. Veja só. Aqui, ó. Cadê? Mas quem suportará
O dia da sua vinda, pergunta retórica, continuando as perguntas retóricas do capítulo de número 2. Ou seja, o capítulo 3 é continuação do capítulo 2. Sendo assim, Deus está falando para os sacerdotes e ao mesmo tempo que Deus os repreende, tá entendendo? Deus faz perguntas retóricas. Tem outra pergunta retórica aqui que eu gostaria de... Aqui, ó. Em que havemos de tomar, no versículo de número 7, outra pergunta retórica. Aí, novamente, o versículo 8, roubará o homem a Deus? Então, Deus falando para os sacerdotes, fazendo perguntas retóricas, cujas respostas Deus já sabe. Todavia, vós me roubais. Vós quem, Pedrosa? É o povo, Pedrosa? Não. É os sacerdotes. Olha outra pergunta retórica aqui, ó. Em que me roubais, falando para os sacerdotes, nos dízimos e nas ofertas? Tá vendo, senhor Silas? Tem que fazer exegese apurada do texto. E a exegese do capítulo 3 começa no capítulo 2. E essa palavra foi dita para quem, Pedrosa? Para os líderes religiosos da época. Ok? Pegou aí? Então queria pontuar isso aqui com vocês. Vamos seguir aqui na marcha, na fala do Silas. Vamos lá. Aí antes que alguém pense, eu já vou responder, mas pastor, isso aí está no Antigo Testamento, pastor. O senhor quer fazer uma regra do Antigo Testamento para o Novo? Então aprenda teologicamente para você não ser iludido por gente que distorce a Bíblia. Olha, gente que distorce a Bíblia. Todas as regras do Antigo Testamento, sim, para que eu obedeça, elas têm que estar repetidas no Novo Testamento. Sim. Por que os 10 mandamentos nós não guardamos o sábado? Porque 9 mandamentos dos 10 estão repetidos no Novo Testamento. E nem Jesus, nem nenhum apóstolo mandou você guardar o sábado. Por isso que nós não guardamos o sábado. Nem Jesus e nenhum dos apóstolos falaram sobre a prática do dízimo para os cristãos. Também, viu, Cecília? Faltou dizer isso. Mas os outros 9 estão repetidos no Novo. Então, peraí. Se o dízimo é só para o Velho Testamento, não pode ter texto no Novo sobre dízimo. Como diz o outro, a casa vai cair. Vamos lá? Quando os fariseus tentavam surpreender Jesus em Mateus 22, 21. Chegaram com uma moeda e disseram, né? Fizeram uma pergunta primeiro. É lícito pagar tributo a César? Jesus disse, as fins da moeda de quem? É de César. Aí Jesus dá uma sentença. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Onde é que Jesus estava falando isso? No templo. É só você pegar Mateus 21, 13. A conversa está no templo. Quando Jesus está falando, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, Jesus está falando sobre tributo. O que você deve a César e deve a Deus. O que é que você deve a Deus? Que os judeus sabiam muito bem. Mas, ô seu Silas, vem cá. Essa palavra Jesus está falando para quem? Para os fariseus, praticantes da lei. É óbvio, seu Silas, que os judeus praticantes da lei, nos dias de Jesus, pagavam o dízimo. Isso é para judeu. Jesus está falando para judeu. E judeu, de natureza, de raiz, pratica o dízimo, seu Silas. Não estou vendo, eu quero saber onde é que ele quer chegar aqui. Mas você não está satisfeito só com esse texto? Então vamos para Mateus 23, 23. Sabia que ele ia usar. Jesus vira e diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai as coisas mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Devias fazer essas coisas sem menosprezar aquelas. O que Jesus está falando? Vocês deixaram as coisas mais importantes da lei que vocês têm que praticar sem menosprezar o dízimo. Sabe por quê? Porque os fariseus cobravam dízimo
das ervas medicinais que a Bíblia nem Deus tinha obrigado e pedido. Eles faziam além do que Deus determinou sobre o dízimo. Esqueciam, eles eram mais exigentes naquilo que Deus não determinou e ignoravam aquilo que era o principal. Então Jesus estava dando uma lapada neles, dizendo: olha, o dízimo vocês não podem ignorar, mas as coisas mais importantes da lei. Eu estou te mostrando 2 textos. Pronto, vamos lá, vamos ver o público para quem Jesus dirigiu essas palavras, ok? Você vai entender, eu vou fazer uma exegese apurada aqui de Mateus 23. Pronto, eu estou aqui em Mateus 23, ok? Vou fazer uma exegese apurada aqui para a gente saber se o público-alvo de Jesus é os seus discípulos. Mateus 23. Então, falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, ok? Então, Jesus está falando assim: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, Jesus está alertando a multidão, aqui ó, a multidão e os seus discípulos. Já no versículo de número 14, aliás, 13, no versículo de número 13, começa agora um outro público-alvo. O público muda. Do versículo 13 em diante, o público muda. Olha aqui, ó. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E aqui Jesus começa uma série de sentenças sobre quem, Pedrosa? Sobre um público-alvo. Os judeus, escribas e fariseus. Jesus não está falando para os seus discípulos. Jesus está falando para escribas e fariseus, doutores da lei, que eram hipócritas. Eles eram hipócritas. Então Jesus está jogando na cara deles a hipocrisia, porque eles fazem coisas, eles dizem coisas que não fazem. Hipocrisia é aparentar aquilo que não é. Eles só tinham a aparência. Então, do versículo 13, presta atenção, do versículo 13 em diante, uma série de sentenças. 1, 2, 3, 4, olha lá, tá certo? Aí, até chegar no versículo de número 23, 5. E ainda segue, irmão, olha, 6, versículo 25. Mas Silas gosta de analisar o versículo de número 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, ou seja, o juízo, a misericórdia e a fé. Então, Jesus Cristo aqui está resgatando valores perdidos que os escribas e fariseus não estavam praticando, ou seja, Jesus pouco está interessado em falar de dízimo. Presta atenção. O alvo de Jesus não é o dízimo. O alvo de Jesus é jogar em rosto dos fariseus que falam, mas não praticam, a hipocrisia deles. Ou seja, e nesse texto aqui, Jesus explica o que é que essas pessoas deveriam fazer. Justiça, misericórdia e fé é o alvo de Jesus. Jesus vem resgatar esses valores que os escribas e fariseus haviam negligenciado, seu Silas. Jesus não está interessado em falar em dízimo, até porque, seu Silas, o público-alvo, escribas e fariseus, eram praticantes do dízimo. Eles praticavam o dízimo e iriam praticar o dízimo. Até porque esse período aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, está justamente no Velho Testamento, ainda é o Velho Testamento. A velha aliança. A nova aliança começa de Atos para frente. Porque sem a morte do testador, não há testamento validado. Ou seja, o testador tem que morrer para que o testamento seja validado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ponto. Então, esse período é o período da lei ainda. E esse público-alvo praticava sim o dízimo, seu Silas. Está entendendo? Então, o público aqui é judeus? Sim, mas o público-alvo é os escribas e fariseus praticantes da lei.
hipócritas, que negligenciavam justiça, misericórdia e fé. E é esses valores que Cristo, nesse texto, nesse capítulo, ele vem resgatar. Viu, seu Silas? É, seu Silas. Viu? É por aí. Vamos voltar de novo a fala dele. Vamos lá. No Novo Testamento falando de dízimo, mas vamos para o terceiro, que é a pá de cal. Hebreus 7:8. Falando do sacerdócio de Melquisedeque e do sacerdócio de Cristo. Diz assim: aqui se entrega dízimo a homens que morrem. Ali, na nova dispensação, aquele de quem vive para sempre. Na antiga dispensação se entregava a sacerdotes. Na nova, ao Senhor Jesus Cristo. Então vamos parar com baboseira de conversa fiada de que dízimo é só no Antigo Testamento. Então, querido, quando você entrega dízimos de oferta, você repreende a maldição e você atrai a bênção sobre a sua vida. Roubará o Ai, homem. meu Deus. Aí, olha, eu queria até complementar aqui o que ele está falando da seguinte forma, de outra forma, né? No caso. O dízimo nunca esteve atrelado à bênção de Deus em nenhum momento. Deus abençoa, independente de dízimo ou não. Deus abençoa. Abençoa, Pedrosa, abençoa. Os judeus hoje não praticam mais o dízimo. Por quê? Porque existem critérios na lei judaica para a prática do dízimo. Primeiro, tem que ter o templo. Segundo, tem que ter os sacerdotes. Hoje nem tem templo e nem tem sacerdotes. Então não pode haver a prática do dízimo. Mas, Pedrosa, então se não há a prática do dízimo, então por que os judeus hoje são tão prósperos? É porque a bênção de Deus é independente da prática do dízimo. Ok? É só um adendo aqui. Mas ele citou Hebreus 7, dizendo que é a pá de cal, ok? Hebreus 7 está falando de dízimo. Na realidade, Hebreus 7 está narrando uma história do Velho Testamento onde Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque quando ele regressava da matança dos reis, tá certo? Ele tributou a Melquisedeque, por quê? Porque Abraão era de Ur dos caldeus. E os caldeus tinham essa liturgia de ofertar, né, tributar, oferendar tributo aos reis e aos deuses. Então Abraão tinha esse costume. E outra, seu Silas, Abraão devolveu o dízimo, pagou o dízimo a Melquisedeque do despojo da guerra, que nem era dele, era o dos reis que foram com Abraão para a guerra. O despojo seria dos reis e não de Abraão. Está entendendo? Mas Abraão pegou uma parte e tributou a Melquisedeque, rei de Salém. Todo o enredo do capítulo 7 é para falar do sacerdócio eterno de Cristo. Não está falando em nenhum momento acerca da prática do dízimo para a igreja, seu Silas. Em nenhum momento. É uma exegese, é a forçada de interpretação do texto, querendo que o texto diga aquilo que ele defende. Duas perguntas eu vou fazer aqui para o senhor, seu Silas, viu? No capítulo de número 9, 8 e 9 de 1 Coríntios, está falando de uma fome. E essa fome, que, aliás, de 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 8 e 9, está falando da fome que se abateu na Judéia. Aí o que acontece? Paulo, ele conclama os cristãos da época para uma contribuição para atender às necessidades dos cristãos na Judéia. Ok? A pergunta que não quer calar, eu disse duas perguntas, vou fazer a primeira. Se o dízimo estava vigorando para a igreja, então por que nos primeiros séculos, aliás, nos primeiros meses ou anos da igreja, Paulo não cobrou o dízimo para ajudar os necessitados da Judéia? 2 Coríntios 8 e 9, Paulo não fala em nenhum momento em suas cartas sobre a questão do dízimo. Mas os judeus não estavam necessitados? Estavam. Então por que Paulo, no momento em que escreveu a carta para fazer coleta, contribuição, tá entendendo? Para ajudar os necessitados, por que Paulo não falou sobre o dízimo?
Primeira pergunta que eu deixo para o senhor, seu Silas, e todos os defensores da prática do dízimo. Por quê? Não estavam necessitados? A maioria majoritária dos primeiros cristãos era composta de judeus. Logo, a pergunta que não quer calar é, gente, se todos eram judeus, praticantes do dízimo, então por que Paulo não disse, olha, vocês que praticam dízimo aqui, não leve para o templo não. Deixa aqui porque a gente vai atender os necessitados aqui da Judéia. 2 Coríntios 8 e 9. Cadê? A segunda pergunta, essa é a primeira. A segunda pergunta que eu deixo para o senhor, seu Silas, e todos os defensores da prática do dízimo é a seguinte. Paulo ensinou várias doutrinas para os gentios. Por que, Pedrosa? Porque Paulo foi levantado por Deus para pregar aos gentios. Pedro, Tiago e João foram pregar aos judeus. Paulo não. Paulo foi levantado para pregar aos gentios. Ok? Ponto. Vou fazer a pergunta. Calma lá. Mas deixa eu ilustrar aqui a minha pergunta para você entender. Paulo ensinou aos gentios a doutrina da salvação? Ensinou. Paulo ensinou aos gentios a doutrina do pecado. Gentio sabe o que é pecado? Não. Gentio só sabe pecar. Está entendendo? Mas Paulo foi lá e ensinou a martiologia, a doutrina do pecado para os gentios. Gentio não sabe o que é justificação. Sabe? Sabe não. Mas Paulo ensinou sobre justificação aos gentios. Paulo ensinou sobre santificação, ensinou sobre a volta de Jesus, ressurreição, ensinou várias doutrinas aos gentios. Pergunta. Por que Paulo, em nenhum lugar das suas cartas, ensinou a prática do dízimo aos gentios? Porque seria uma confusão. Gentio não sabe o que é dízimo. Gentio não sabe como fazer a prática do dízimo, como efetuar a prática do dízimo. Então Paulo deveria, assim como ele gastou um capítulo todo falando sobre ressurreição, transformação, tá entendendo? Paulo gastou o capítulo 15 todinho falando sobre esse assunto polêmico. Então, por que Paulo também não escreveu nenhuma linha sequer para ensinar os gentios a prática do dízimo, seu Silas? Mas eu vou responder. É uma pergunta retórica. É porque a prática do dízimo não passa para o Novo Testamento, seu Silas. Mas, Pedrosa, então o que é que a gente faz no contexto de ajudar o nosso próximo? 2 Coríntios 8 e 9 está dizendo claramente como deve ser a forma de ajuda da igreja para com os necessitados. Contribuição. E Paulo, nesses 2 capítulos que eu citei, ele ensina claramente como deve ser processada a contribuição. 3 princípios. Princípios da voluntariedade, é tudo voluntário. Princípio da proporcionalidade, é tudo proporcional à sua renda. E o princípio da generosidade, são 3 princípios: proporcionalidade, generosidade e voluntariedade. Ok? São esses os princípios que Paulo ensinou à igreja no contexto de contribuir para a necessidade do nosso próximo. Mas e você? Concorda, discorda de mim? Apresente suas contextualizações bíblicas aí, deixe nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você concorda comigo, discorda? Deixe nos comentários. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre esse assunto. Silas está certo? Eu estou errado? Eu estou certo? Silas está errado? Deixe no rodapé a sua opinião e eu vou responder com toda a certeza. Amém? Gente, Deus abençoe você, sua vida e sua família. Curta, comente, compartilhe, faça com que esse vídeo chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.